A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e a você, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, que ainda não aceitou Jesus, eu desejo uma boa noite de salvação. Quero deixar alguns versículos hoje para a nossa meditação neste dia de hoje, que 4 de julho de 2026, que se encontra no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 17, e os versos 1 até o 4, que diz assim, meus irmãos. Então Elias o tibita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que bebereis do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Glória a Deus. Irmão, que Deus é isso. Aqui fala de um homem chamado Elias, um profeta, um grande profeta de Deus, que segundo a sua palavra, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que conhecem a história de Elias, um homem temente a Deus, o profeta Elias. Tudo que Elias falava diante da presença do Senhor, Deus, ele carimbava aquela palavra e assim se sucedia, segundo a palavra do Senhor, na vida de Elias. E Elias, este grande profeta, ele profetizou a Acabe que não haveria chuva e nem orvalho por alguns anos, segundo a sua palavra. Porque Acabe, meus irmãos, estava iludido, estava se deixando levar pelo pecado, se deixando levar de ser um homem temente a Deus. Acabe era um rei de Israel, porém não estava servindo mais a Deus como assim devia ser, e foi se afastando. Casou-se com aquela mulher chamada Jezabel, e aí pronto, levou o homem à perdição. Jezabel era uma mulher idólatra, tinha outros costumes, tinha outros deuses. E Acabe deixou-se levar por aquela mulher. E assim foi se afastando da presença de Deus. E Deus, irmão, quando a gente se afasta da presença dEle, dos caminhos dEle, Ele muito se entristece, mas também Ele é justo. Acabe tinha tudo para ser um grande rei diante de Deus, mas se deixou se levar pelo pecado. E ali o Senhor enviou o profeta Elias a dizer que vive o Senhor, que
Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmão, você que passaram anos, a seca chegou, e mais na frente a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele falou novamente com Elias, dizendo, no verso 3, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus já havia provido um esconderijo, um abrigo para o seu servo, o profeta Elias. E seguindo a ordem do Senhor, o profeta foi adiante e ficou ali junto ao ribeiro, aonde Deus havia lhe ordenado. E enquanto isso, a cidade lá, onde Acabe estava reinando, começou a haver aquela seca, aquela falta de água, o povo perecendo. Mas Deus, Ele enviou Elias para junto do ribeiro onde tinha água, irmão. Deus, Ele é provedor de todas as coisas. Deus, Ele sabe aquilo que você está necessitando e precisando. E se você crê no Deus de Israel, no Deus de Elias, Ele vai prover tudo aquilo que eu e você necessita. Mas não ficou só por aqui, meus irmãos. No verso 4 diz, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Se eu e você falar com um pássaro, com uma galinha, ou até mesmo com um corvo, você vai ficar falando para lá, falando para cá e eles não vão entender o que eu e você está dizendo. Mas o nosso Deus, o Deus da criação, de tudo que há em cima no céu, na terra e debaixo dela. O Deus que tudo formou, que tudo criou. O Deus que fez a mim e fez a você. O Deus que criou os animais, as árvores. Tudo, tudo, tudo que os nossos olhos podem ver e alcançar da natureza. Tudo foi criação de Deus. E eu sei que Ele disse que ordenou aos corvos que sustentasse o profeta Elias. E eles obedeceram. Ai, irmão, se a gente for indagar e perguntar a Deus, meu Deus, como é isso? Se eu e você for atentar descobrir os mistérios do nosso Deus, como diz a canção, não tente entender. Deus é mistério dentro de mistério e Ele faz coisas, irmão, que a gente fica de boca aberta. Como isto, por exemplo. Irmão, eu sei que de fome Elias não morreu, nem de sede.
porque todo dia a palavra vai dizer que os corvos traziam pão. No verso 6 diz, e os corvos lhe traziam, no verso 6 do capítulo 17, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também à noite, e bebia do ribeiro. Pão e carne de manhã e de noite, e ainda bebia do ribeiro. O que eu e você podemos esperar de um Deus extraordinário como este? O que é essa tua causa diante de um Deus que fez o peixe, um grande peixe, engolir Jonas, que fez esse peixe vomitar Jonas. O peixe ouviu, obedeceu. E levou Jonas para o destino dele, lá para Nínive. Lá ele vomitou Jonas. E Jonas foi fazer a vontade de Deus, porque estava fugindo daquilo que Deus mandou ele fazer. Mas ele ordenou aquele animal, e aquele animal engoliu Jonas. Não mastigou, não destruiu. E obedecendo a ordem do Senhor, ele viajou por 3 dias no ventre daquele peixe. E orou, e o Senhor ouviu a sua oração. No fundo, no coração daquele oceano, onde estava Jonas, dentro de um peixe. E Deus lhe deu mais uma oportunidade e lançou e ordenou ao peixe que colocasse Jonas para fora. E ele vomitou Jonas e Jonas saiu justamente na cidade de Nínive. E ali com ele foi fazer sim a obra do Senhor. E aí está o mistério. Ele deu ordem àquele peixe. Ele deu ordem aos corvos, e os corvos cuidavam de Elias, trazendo pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite. E bebia a água do ribeiro, enquanto o povo de Acabe estava lá perecendo por falta de água. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. E a seca, irmão, estava tão grande que, de repente, a palavra vai nos dizer que o ribeiro, depois de alguns dias, o ribeiro, no 7 diz assim, sucedendo que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra, como Deus havia avisado a Acabe através de Elias que não haveria chuva e nem orvalho sobre aquela terra, senão segundo a palavra dele, no tempo dele. E com esta seca, o ribeiro acabou secando também. Mas você pensa que parou aí, meus irmãos? Deus já tinha provido mais na frente para o seu profeta, para o seu servo. Aqui no 9 vai dizer, levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus já tinha provido, o ribeiro secou, mas Deus já tinha provido alguém para ajudar Elias.
uma viúva, uma mulher viúva que te sustenta. E o que eu quero dizer, meus irmãos, nesta noite, Deus é Deus de providência. Jeová Jireh, Deus provedor. Do que você está precisando, do que você está necessitando, neste dia de hoje, fale com Ele, conte para Ele, diga para Ele. Não conte a sua história para ninguém, somente para Ele. E você vai ver o resultado, assim como Elias, o profeta, ele viu que Deus era na vida dele todos os dias de sua vida, até o dia em que ele foi transladado para o céu, em um redemoinho de carros e cavaleiros de fogo. Eita Deus poderoso, glória a Deus, aleluia. Não temas, meu irmão, não temas a nada, não temas a ninguém. Elias estava temente, ele estava com medo de Jezabel. Mas Deus deu cabo de Jezabel. Deus deu cabo de Acabe. Porque é aquele, irmão, que se levanta para nos destruir. Deus, se você for fiel com Ele, Ele será fiel para contigo e vai abater os teus inimigos diante dos teus olhos e você verá a queda. Porque maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Maior era quem estava com Elias, cuidando de Elias. Um Deus que falava com os corvos, que trazia pão e carne de manhã e pão e carne de noite e ainda bebia no ribeiro. E quando o ribeiro secou, ainda tinha uma provisão mais na frente, uma viúva, uma mulher viúva, que Deus já tinha preparado para sustentar Elias. Então não te preocupa neste dia de hoje. Creia tão somente no Deus que você serve. E tudo vai dar certo. Deus, Ele vai prover tudo aquilo que eu e você está necessitando. Porque Ele é fiel. Assim como Ele foi com Elias, Ele será conosco. O que nós precisamos é crer, temer, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a gente vai ver sim o milagre de Deus nas nossas vidas, coisas como esta que nos deixa paz. Como eu já falei, se a gente fosse falar com o povo, ele não ia, irmão, só se fosse uma coisa de Deus, como aconteceu aqui com o profeta Elias. Mas eu digo que na geração de hoje ainda existe profeta na terra, ainda existe homens e mulheres de Deus compromissadas com a sua palavra. Pessoas que Deus escolheu para fazer a diferença. Para fazer a diferença e mostrar ao mundo que Deus, Ele não mudou, que Ele ainda é o mesmo Deus. Amém, meus irmãos? É até aqui, não mais adiante. Creia tão somente nesta palavra que Deus, Ele vai prover tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você está precisando. Assim como Ele cuidou de Elias, Ele vai cuidar de ti. Amém, meus irmãos?
E você que ainda não já aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, a porta da graça ainda estará aberta, meu querido ouvinte da Palavra de Deus. Deus ainda está, aleluia, te esperando com amor para mudar o teu cativeiro, o teu estado em que você se encontra, porque nele há vida e vida com abundância. Amém, irmão? Amém, meu querido irmão ouvinte da Palavra de Deus. Aceita Jesus, porque o caminho é Ele, não há outro. A Palavra de Deus diz que Ele é o Senhor, e fora de mim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Lá em Isaías está escrito. Não lembro agora o versículo, mas é lá no livro de Isaías, se não me falha a memória. E realmente Ele é o Senhor. E não há outro Deus. Fora dele não há Salvador. Como eu já falei, é até aqui, não mais adiante. Peço aos irmãos que continuem orando por Rafael e família, que se inscrevam no meu canal do YouTube, acesse o sininho, deixe um like para quando eu vim falar da palavra do Senhor, os irmãos fiquem por dentro. E mais uma vez eu agradeço a todos e tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz.